Vamos lá, pessoal. Vamos corrigir então a nossa questão de número 4 aqui. A número 4 tem aqui para você um perfil de solo. Lembrando que um perfil de solo nada mais é do que um corte que você faz no solo e você consegue observar os horizontes que ele possui. Vamos fazer uma recapitulação aqui dos horizontes do solo. Nós temos o horizonte O, que é o horizonte orgânico, rico em matéria orgânica, responsável muito pela fertilização do solo. Você tem o horizonte A, que é um horizonte que fica logo abaixo do horizonte O, e nele ocorre muito o processo de lixiviação, que depois nós vamos ver o que é isso, tá? E aí o que acontece? Se você tem a lixiviação, consequentemente você tem um processo de laterização, que a gente também vai ver o que é. Abaixo do horizonte A você tem o horizonte B, depois você tem um horizonte C, e aqui embaixo você tem um horizonte R, que alguns estudiosos nem chamam de horizonte R, chama simplesmente de rocha. Nesse desenho está mostrando para você aí três horizontes. O A que está subdividido, tá? Tem o horizonte B, o horizonte C e o R. Mas na verdade o solo pode ter até quatro horizontes: o O, o A, o B, o C e o R. Quanto mais horizontes um solo possui, mais desenvolvido ele é, mais profundo ele é. Então, por exemplo, um solo que tem os horizontes A, B, C e R, ele tem um nível de desenvolvimento, ele é bem desenvolvido. Porém, se nós tivermos um solo que possui os horizontes A, B, C e R, e além desses horizontes, mais o horizonte O, esse outro vai ser mais desenvolvido. Lembrando, gente, que um solo pode ter até quatro horizontes. Até quatro horizontes. Perdão, até cinco horizontes contando com o R. No entanto, nem sempre é possível que um solo tenha todos esses horizontes. A gente pode ter ele sempre vai ter o horizonte R, a rocha. Mas aí ele pode ser só A e R, O, B e R, O, A, B e R, O, A, B, C e R. Entendeu? Então, quanto mais horizontes possuir o solo, mais desenvolvido ele é. Quanto menos horizontes possui o solo, menos desenvolvido ele é. Agora vamos usar até a questão aqui. A questão é o seguinte, pediu para você observar esse perfil de solo aqui. E aí, no que se refere às características dos horizontes do solo, é incorreto afirmar. Você vai marcar a alternativa errada. A letra A está falando o seguinte, ó. O horizonte R corresponde à rocha matriz ainda inalterada. Sim, tá? Essa parte aqui, ó, o R, como a gente está vendo aqui, é a rocha que está se desfazendo ainda para se tornar um solo. Todo solo ele tem como origem uma rocha, tá? No caso, o R ali, a rocha ainda não está decomposta, tá? É a rocha de maneira natural. Então essa está correta, você não pode marcar ela. A letra B fala o seguinte: o horizonte C é composto por material proveniente da rocha matriz. Sim, tá vendo que aqui tem uns desenhos, ó? Isso aqui são pedaços de rocha. Então, esse horizonte C, ele vai se formar pela decomposição direta dessa rocha R aqui, tá? Então, isso aqui está correto. Letra C. O horizonte B caracteriza-se pela concentração de material lixiviado e transportado do horizonte A. Esse horizonte A aqui, gente, ó, ele sofre um processo chamado lixiviação. Lixiviação é a lavagem do solo. Quando chove, a água vem e filtra dentro do solo e ela leva para as camadas mais profundas, mais abaixo do horizonte A, todos os minerais leves, tá? E esses minerais leves que foram lixiviados dos horizontes A, eles vão descer e formar o horizonte B. Então, o horizonte B ele é formado por um processo de lixiviação que ocorre no horizonte A. O que é a lixiviação? A água vai filtrar no horizonte A, vai fazer uma lavagem, mandar para o horizonte B todos esses minerais leves, e aqui no horizonte A vai ficar só os minerais pesados. E aí, quando a gente tem uma concentração desses minerais pesados, o solo sofre um processo chamado laterização. Laterização nada mais é do que um endurecimento do solo, porque esse solo é muito lixiviado, e aí os minerais leves vêm para o horizonte B, permanecem no horizonte A somente os minerais pesados, esse solo fica endurecido e é impraticável o desenvolvimento da agricultura ali, ok? Não pode esquecer disso. Letra D. O horizonte A apresenta maior quantidade de rocha decomposta, bem como maior permeabilidade. Sim, você observa aqui, ó, no horizonte A que você tem menos fragmentos de rocha, tá?
vê que tem menos pedacinhos aí, principalmente no A1. Quer dizer que a rocha ali já está muito mais decomposta se comparada com os outros horizontes. Tá? E ele tem maior permeabilidade, ou seja, sempre o horizonte A vai ser o horizonte que a água da chuva vai infiltrar com maior facilidade. Por isso que nele ocorre a lixiviação. Então essa alternativa está correta. Então a gente vai ver aqui que só vai estar incorreta a letra E. Vamos ver por quê. O horizonte R corresponde à rocha matriz já bastante alterada por ação erosiva natural. Não. O horizonte R corresponde à rocha matriz. No entanto, não é a rocha matriz bastante alterada. O R é a rocha matriz inalterada. Os outros horizontes, A, B e C e também o O, é que correspondem à rocha que já foi alterada, tá? O horizonte R é a rocha inalterada. Então, por isso a gente vai marcar a letra E.